Bom, como que a gente faz na semiotécnica? O exame físico do sistema locomotor ele é gigante, então a gente tentou aqui resumir o exame físico como? Você pode fazer com o paciente de pé, sentado e deitado. E como que a gente faz? Compara bilateralmente, você precisa de boa iluminação, você precisa da área descoberta e da marcha, avaliar já desde a hora que o paciente chega. Na inspeção, você vai olhar aumento de volume, rubor, deformidade, desalinhamento articular, hipotrofia, nódulo, fístula, outros. Esses que a gente falou agora não pode faltar. Na palpação, presença de nodulação, abolamento, deformidade óssea articular, crepitação articular, dor, apressão ao movimento, aumento de volume articular, que pode demonstrar derrame, isso é muito clássico na articulação de joelho, ou temperatura, rubor, mobilidade articular, consistência, formato, localização e outros. Depois, um outro item é a mobilidade articular, que ela vai ser avaliada ativa e passiva, ou seja, você vai avaliar os movimentos, todos os movimentos daquela articulação. E também avaliar se tem crepitação, se tem dor, se tem limitação de movimento, se tem rigidez articular. E depois fazer os testes especiais, que tem um N enorme, e a gente procurou colocar os principais das patologias mais prevalentes dos nossos ambulatórios. Então, o que é o esqueleto apendicular? O esqueleto apendicular é membro superior e membro inferior. Vamos começar pelo superior. Então, a gente não pode deixar de faltar inspeção, palpação, mobilidade e testes especiais. Então, vamos começar pelo ombro. Então, o ombro, o que você vai avaliar na inspeção? Que nós colocamos lá naquela caixinha. Aumento de volume, rubor, hipotrofia, todos esses dados aqui. Então, você faz anterior, posterior e lateral. O que você vai observar? Você pode observar alinhamento dos ombros, você pode observar se tem o trofismo está alterado de um lado ou de outro, se tem deformidade, se tem rubor, etc. Aqui, a gente pode ver a inspeção, 3 alterações muito importantes. Tem diversas. Aqui, como eu disse, eu coloquei as mais importantes. Sinal da dragona. É esse sinal da dragona aqui no ombro direito, que ele mostra que quando você correlaciona com a anamnese e com a história do doente, o sinal da dragona está positivo quando o paciente tem luxação do ombro. Então, esse paciente tem luxação do ombro direito. Esse paciente aqui tem um sinal chamado sinal de Popeye. Para quem não conhece, Popeye é um personagem de desenho que tem o bíceps muito acentuado, porque a informação dele é que ele é um cara forte. Então, esse é o sinal do Popeye. Aqui o paciente não está fazendo contração do bíceps, o bíceps dele está relaxado. Isso aqui ocorre porque houve a ruptura da cabeça longa do bíceps. E aqui a cinesia escapular ou escápula alada, que não é incomum de se encontrar em pacientes. Então, a gente observa pela inspeção. Palpação. A palpação do lado esquerdo aqui do vídeo está a descrição do que a gente já falou anteriormente. E é muito importante a gente não deixar passar a palpação da articulação externo-clavicular, escápulo-humeral ou gleno-humeral e acromioclavicular. Vocês podem perceber que para entender de sistema locomotor, a gente tem que revisar a anatomia, porque se a gente não souber a anatomia, meio passo de compreender o locomotor vai estar perdido. E depois a fisiologia de resposta articular, muscular, neural e articular. Não pode perder a bursa subacromial. E não pode perder um complexo importante que é o manguito rotador, formado pelos músculos supraespinhoso ou supraespinhal, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. O supraespinhoso, o infraespinhoso, o redondo menor, a inserção no tubérculo maior, enquanto que o subescapular no tubérculo menor. Mobilidade. Quais são os movimentos do ombro? Flexo e extensão, rotação lateral ou rotação externa, rotação medial ou rotação interna, abdução, adução e circundução. Não se pode deixar de entender esses movimentos. Todo movimento tem um grau em que a articulação pode se flexionar, se estender, rodar, abduzir, mas nós não vamos cobrar esse grau de movimento, mas o ideal é que todos os movimentos sejam medidos em graus e existe equipamento para isso chamado goniômetro. Mas nós não vamos discutir isso aqui, né? E a gente pode testar a rotação interna ou rotação medial fazendo com que o paciente encoste o polegar na 7ª vértebra torácica. É uma boa
medida da capacidade de rotação interna. Um teste importante, já que a lesão do manguito rotador, também chamada de síndrome do impacto, é uma coisa comum nos nossos ambulatórios, a gente faz o teste de Apley, que é um teste simples, que avalia tendinite, avalia o comprometimento desse manguito rotador, ou seja, de todos os músculos, mas principalmente o que é mais comprometido. O Apley, ele avalia os 4, mas principalmente isolando o supraespinhoso, que é o que mais tem lesão do manguito rotador. É muito importante, porque a gente pacientes que têm trabalho manual, pedreiros, faxineiros, professores, etc., tem mas muita tendinite do manguito rotador, principalmente comprometendo o supraespinhoso. E essa manobra também pode avaliar a cabeça longa do bíceps quando ela está inflamada na bursa. De uma maneira geral, o ombro é isso, mas é muito mais do que isso, mas é o mínimo que a gente precisa saber. Agora o cotovelo, a gente pode observar na inspeção todos aqueles dados que nós já falamos no primeiro slide, mas a gente pode ver sinal de aumento de volume, que pode ser uma bursite olecraniana, pode ser um tofo gotoso, pode ser um aumento de volume por trauma mesmo. Então, como é que eu vou saber qual dos 3? A história clínica vai te ajudar muito. Na palpação, não pode perder o côndilo medial, o epicôndilo medial e lateral, a cabeça do rádio, olecrono. Você pode perceber nódulos reumatoides, tofo, espessamento do nervo ulnar. E a gente precisa palpar bem essas regiões, porque essas regiões são muito sensíveis. E a mobilidade? Mobilidade do cotovelo. O que você vai avaliar? Flexão e extensão, pronação e supinação. Por exemplo, se você tem a fratura da cabeça do rádio, na palpação, aqui vai estar com aumento de volume, na palpação vai estar doloroso e o paciente não consegue fazer o movimento de pronto-supino, porque dói muito. Então, se você não entender de anatomia e não raciocinar, você não vai conseguir chegar ao diagnóstico e também não vai ter oportunidade de fazer o diagnóstico diferencial. Mão, dedos e punho. Bom, o que eu posso observar nas mãos? Tanto anterior quanto posterior, região tenar e hipotenar. Então, tem que olhar punho e dedos. Aqui, eu posso observar uma alteração da inspeção, que é o desvio ulnar, a mão desviada em direção à una. Isso é comum em pacientes com artrite reumatoide. Dedo em salsicha. Pode ser uma artrite localizada, monoarticular. E uma coisa muito importante são os nódulos das articulações proximais e distais. Nas distais, interfalangiana distal, são os nódulos de Heberden. E nas proximais, são os nódulos de Brochard. Não podemos esquecer disso, nas distais e nas proximais. Geralmente, os pacientes apresentam nódulo de Heberden em osteoartrite, osteoartrose. E os de Brochard, quando o paciente tem artrite reumatoide. São circunstâncias que podem te ajudar muito. E o dedo em botoneira, que você vê a extensão da metacarpo falangiana e a hiperflexão da interfalangiana proximal. O dedo em pescoço de cisne, que é o inferior, se você tem a flexão da metacarpo falangiana e a extensão da interfalangiana proximal. Também são deformidades que ocorrem em pacientes com artrite reumatoide, com osteoartrite. E como que nós vamos palpar? Nós vamos palpar articulação por articulação, osso por osso, por exemplo, interfalangiana proximal, distal, metacarpo falangiana, todos os ossos do carpo, rádio e una. Se a gente não fizer isso, a gente não conseguirá examinar o paciente corretamente, porque pode passar despercebido um nódulo, pode passar despercebido um cisto, pode passar despercebido uma fratura. Então a gente precisa palpar cada segmento anterior e posterior. E quais são os movimentos dos dedos? Flexão e extensão dos dedos, abdução dos dedos. A gente tem a oponência do polegar, que é a oponência do polegar, adução do polegar, abdução do polegar e extensão do polegar. E vocês poderão ver outros movimentos. Então, extensão, flexão, adução e oposição do polegar, flexão e extensão dos dedos e abdução. Do punho, flexão e extensão, ok? Aqui você pode ver que eles colocam os graus, né? Tem vários testes para o punho.
e mão e dedos. Quais que não pode perder? O teste de Tinel, o teste de Fallen e o teste de Finkelstein. Quando a gente tem a tendinite de De Quervain, nós vamos observar que o paciente vai queixar de dor no punho, muita dor no polegar. A profissão do paciente influencia muito, ele tem esforço repetitivo. Então, quando o paciente faz o teste de Finkelstein e ele dá positivo, a adução forçada com a mão fechada. O teste de Tinel e o teste de Fallen são muito importantes na síndrome do túnel do carpo. Por quê? Porque a partir do momento que se faz essa compressão, essa flexão máxima, por exemplo, no teste de Fallen, por 1 minuto, o paciente vai apresentar dor, formigamento e choque. Então, ele está positivo. E o teste de Tinel é a percussão dolorosa da região ventral do punho.